Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, os estrangeiros no meio de vocês. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando o poder do Espírito Santo em nossa vida. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus. Que Ele venha abrir a nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor tem para os nossos dias, para nós, dando-nos direção à nossa vida. Responde às orações dos Teus filhos. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Os estrangeiros no meio de vocês. Queridos, naquele tempo, no Antigo Testamento, quando Israel, como nação escolhida de Deus, cercado por muitas e muitas nações pagãs, nações e povos que não criam no Deus Criador dos céus e da terra, adoravam divindades pagãs, adoravam deuses falsos, e unicamente Israel adorando o Deus verdadeiro. Queridos, era fácil negligenciar os estrangeiros, era fácil olhar para os estrangeiros, ou seja, para os povos pagãos, como pessoas que estavam sendo desprezadas por Deus. Era fácil sentir o orgulho que Israel sentia, o orgulho de ser a nação escolhida. Era fácil desenvolver o exclusivismo e construir barreiras que separavam Israel das outras nações. Mas não era esse o propósito de Deus. Deus colocou Israel no meio de muitas nações pagãs para ser luz, para ser tocha, não construir muros de separação, mas construir pontes para que pudessem se aproximar destes povos, levando-lhes a luz do Evangelho, a luz do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Hoje, da mesma forma, Deus quer que você, cercado por muitos cristãos, você vive cercado por cristãos, você vive num país cristão, mas, queridos, nós deveremos ter a mesma visão aberta para levar Jesus para as pessoas, para amar os estrangeiros, para amar aqueles que não creem da forma como nós cremos, que não vivem da forma como nós vivemos. Nós deveremos ter essa mente aberta, evangelística, mente de evangelismo, aproveitando cada oportunidade, aproveitando cada chance que Deus nos der, cada porta que se abrir para podermos entrar com a palavra de Deus, estudando a Bíblia com as pessoas, olhando para cada pessoa que vive ao nosso redor e que cruza o nosso caminho como pessoas pelas quais Jesus morreu. Jesus deu a vida por elas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não importa o país, não importa o credo, não importa a cor, não importa a etnia, Jesus morreu e Jesus foi doado como uma dádiva eterna pelo Pai, para ser nosso Salvador, para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós lemos aqui no verso áureo: portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 10 e o verso 19. Ao ser questionado por um escriba sobre o principal de todos os mandamentos, isto está aqui em Marcos capítulo 12, abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 12. Jesus foi questionado por um escriba sobre o maior de todos os mandamentos. Jesus respondeu com uma afirmação de que Deus é um. Deus é um composto, porque é formado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele usa o verbo no plural: façamos o homem. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso, quando lá na Torre de Babel, quando Nimrod estava construindo a torre em rebelião contra Deus, Deus disse: eia, desçamos
desçamos e confundamos as línguas, sempre usando o verbo no plural. Queridos, Deus é um composto, assim como marido e esposa são uma só carne, mas é uma unidade composta. Isto é muito claro, é muito convincente quando lemos na Bíblia sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Embora você e eu não consigamos entender plenamente a divindade por causa da nossa mente pecadora e finita, nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse que existia um só Deus e ele disse: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Marcos capítulo 12 e o verso 30. Em seguida, falou também Jesus Cristo sobre o segundo principal mandamento. O escriba perguntou sobre o maior de todos os mandamentos, mas Jesus Cristo acrescentou algo que ele não perguntou. Jesus falou também do amor ao próximo. Isto está em Marcos capítulo 12 e o verso 31. Aqui nós lemos: e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus não inventou algo novo. Jesus usou aquilo que já era conhecido entre os judeus, porque o amor a Deus e amor ao próximo, ele vem lá do livro de Deuteronômio. Por isso estamos estudando esse tema, porque o amor a Deus e o amor ao próximo, estes dois grandes mandamentos, eles estão presentes no livro de Deuteronômio. Eles são o resumo e a síntese dos 10 mandamentos. Veja que em Deuteronômio capítulo 5, ali estão os 10 mandamentos. Mas em Deuteronômio também está o resumo dos 10 mandamentos, que são os dois grandes mandamentos: amor a Deus, se referindo aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, e o amor ao próximo, se referindo aos 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Na parte de domingo, circuncidem seu coração. Circuncisão do coração. Deuteronômio capítulo 10, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 10 traz basicamente a reafirmação da aliança que Deus fez com Israel. Deuteronômio capítulo 10. Grande parte deste livro é uma espécie de renovação da aliança que havia sido quebrada no terrível pecado de Horebe. Lá o pecado no Monte Sinai, quando o povo de Israel se prostituiu adorando o bezerro de ouro. Queridos, aqui temos em Deuteronômio capítulo 10 o episódio. Depois de, no capítulo 9 de Deuteronômio, Moisés ter recordado do pecado de Horebe, o pecado da adoração ao bezerro de ouro, no capítulo 9 de Deuteronômio, Moisés menciona de que ele quebrou as 2 tábuas de pedra. Abra sua Bíblia e vamos ler primeiramente Deuteronômio capítulo 9 e o verso 15. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam ambas nas minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Depois de Moisés ter recordado ao povo de Israel o pecado de Horebe, quando eles pecaram adorando o bezerro de ouro, e de quando ele quebrou as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, depois de ter recordado este acontecimento, então Moisés, no capítulo 10, fala sobre as segundas tábuas de pedra, ou seja, novamente Deus pediu para Moisés preparar 2 tábuas de pedra, que Deus novamente escreveria ali os 10 mandamentos. Queridos, se fosse o plano de Deus de abolir os 10 mandamentos,
esta teria sido uma boa ocasião para Deus abolir os 10 mandamentos. Por quê? As primeiras tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, elas foram quebradas por Moisés. Mas Deus mostra que a sua lei, ela é eterna. Deus disse para Moisés: prepare outras 2 tábuas de pedra. Eu vou escrever os 10 mandamentos de novo nestas tábuas, porque os 10 mandamentos são um reflexo do caráter de Deus. A lei de Deus é eterna, porque Deus é eterno. A lei de Deus é santa, justa e boa, porque Deus é santo, justo e bom. E aqui no capítulo 10, verso 1 em diante, diz: naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim, a este monte, e faz uma arca de madeira. Ele deu ordem para Moisés construir uma arca de madeira, que seria conhecida como a Arca da Aliança, porque, embora sendo de madeira, ela era revestida de ouro por dentro e por fora, e tinha a tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. Em cima desta tampa, em cima do propiciatório, existiam 2 anjos querubins de ouro. E ali dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos. Queridos, Deus pediu para Moisés preparar outras tábuas de pedra, para que escrevesse novamente os 10 mandamentos. Verso 2: e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. A ordem de Deus é para que os 10 mandamentos fossem colocados dentro da arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Queridos, aqui vemos Deus escrevendo novamente os 10 mandamentos. Quando Jesus Cristo veio, agora na nova aliança, agora não existia mais o santuário da terra. No Novo Testamento, o santuário da terra está destruído. Não ficou pedra sobre pedra. No ano 70, Jerusalém foi destruída e o templo também. Mas no Novo Testamento existe o santuário celestial, o verdadeiro santuário. E lá no santuário celestial existe o lugar santo e o santíssimo. E no lugar santíssimo, lá em Apocalipse capítulo 11, verso 19, Deus mostrou para João o santíssimo do santuário celestial, porque João viu a arca da aliança. Não aquela arca feita por Moisés, mas o original. E lá está a lei, os 10 mandamentos originais, no santuário celestial. E queridos, a lei de Deus, na nova aliança, do Novo Testamento, ela não somente está escrita em tábuas de pedra, mas o Espírito Santo escreve a lei de Deus no seu entendimento, no seu coração. Moisés quebrou as 2 tábuas dos 10 mandamentos, um sinal de que Israel tinha quebrado a aliança que tinham feito com Deus. Para mostrar a aversão pelo crime do povo, Moisés atirou ao chão as tábuas de pedra que se quebraram à vista de todos, dando a entender que assim como haviam quebrado o seu concerto com Deus, da mesma forma, Deus estava rompendo seu concerto com eles. O fato de Deus ter dito a Moisés que cortasse novas tábuas, como as primeiras, para que o Senhor escrevesse nelas as palavras que antes estavam ali, mostrou que o Criador perdoou o povo e não o rejeitou. Deus não o rejeita quando você peca, meu querido irmão. Não rejeitou Israel e não rejeita você. Mas Deus perdoa. Mas tem que haver arrependimento. Tem que haver confissão dos pecados. E agora em Deuteronômio capítulo 10, versos 14 a 16, aqui nós lemos: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles,
escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Queridos, Deus quer que tenhamos a circuncisão do coração. A circuncisão da carne diz respeito ao Israel literal, mas a circuncisão do coração diz respeito ao Israel espiritual do Novo Testamento. Deus quer a conversão do nosso coração. A circuncisão era um sinal de aliança, mas era apenas um sinal exterior no Antigo Testamento. Deus quer agora o coração do seu povo, isto é, a mente, as suas afeições, o seu amor. Nesta passagem, em outras mais, Deus disse que o povo deveria parar com esta lealdade dividida e que o servissem de todo o coração. Queridos, Deus quer hoje uma lealdade inteira, não coração dividido. Pense nas muitas vezes em que o Senhor perdoou os seus pecados e renovou com você a promessa de salvação em Cristo Jesus, de graça. O que isso significa? O que isso fala sobre a graça divina? A graça divina não deixa de existir quando pecamos, mas a graça divina exige que nos arrependamos. Aquele que se arrepende e confessa alcançará misericórdia. Bendito seja Deus. Na parte de segunda-feira, amem o estrangeiro. Em meio aos conselhos, Moisés declarou: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há. Isto está em Deuteronômio capítulo 10 e o verso 14. Que expressão poderosa da soberania divina, ideia encontrada em outros lugares da Bíblia. A Bíblia também diz em Salmos 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, porque Ele é o Criador do céu, da terra, do cosmos, de todo o universo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10, vamos ler agora o verso 17 a 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus apela para que o seu povo ame os estrangeiros, lembrando-se de que eles foram estrangeiros na terra do Egito. Queridos, aqui em Deuteronômio capítulo 10 e os versos 17 a 19, aqui é mencionado o nome de Deus, o YHWH, cuja pronúncia não se sabe ao certo qual seja a pronúncia, mas pode ser Yahvé, ou Jeová, ou Yahweh. Mas este Yahvé não é apenas o soberano do céu e da terra. Ele também é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Por que Deus usa esta expressão? Deus dos deuses. Será que existem outros deuses? Existem outros deuses falsos. Existem outros deuses pagãos. Quando você lê na Bíblia sobre Baal, sobre Bel, sobre Astarote, queridos, existem muitos deuses pagãos. Ísis é a deusa lua, Bel é o deus sol, Tamuz é o filho do sol, Osíris é o deus egípcio, Horus é um deus egípcio. E queridos, tinha mais a deusa Diana, tinha também a deusa Cibele, tinha também o deus Júpiter, o deus Apolo. Queridos, o paganismo está repleto de deuses, mas são deuses falsos, são representações com nomes diferentes, mas são representações todas de Satanás, que quer ser Deus, que quer ser adorado. E Deus fala que Ele é o Deus dos deuses, ou seja, de todos os deuses falsos, só existe um Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Yahvé, é o YHWH. Deus afirma a sua supremacia sobre todos os poderes
que existem na terra. Todos os poderes reais ou imaginários, no céu ou na terra. Deus está afirmando neste verso, quando diz Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Ele é o soberano, Ele é o supremo, acima de tudo e de todos. O texto também diz que Ele é o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Tudo isso faz parte da mensagem divina. Jeová é o seu Deus e você, o seu povo, lhe deve obediência. Que contraste poderoso, queridos. Sim, Yahvé, Jeová, YHWH, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é o governante soberano e sustentador de toda a criação. Em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 1 e o verso 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. De quem Paulo está falando aqui na carta aos Colossenses? De Jesus, aquele que se tornou um de nós, o Verbo. Foi ele quem criou todas as coisas. A criação foi planejada entre Pai, Filho e Espírito Santo. A criação foi planejada pela divindade. Mas quem executou a criação? A segunda pessoa da divindade, ou seja, Jesus Cristo, o Deus Filho. Foi ele que executou a criação. Ele é o Verbo. É ele quem executa os planos da divindade. Por isso foi ele que veio e nasceu entre nós e morreu na cruz. Queridos, Jesus Cristo é o Verbo, é a expressão do Pai, é a revelação do Pai, é aquele que executa os planos e os projetos da divindade. Foi assim que também aconteceu na criação do mundo. Foi ele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso João capítulo 1 é tão importante, porque ali fala que o Verbo é Deus. E fala que nada foi feito sem ele. E fala também que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Por isso João capítulo 1 é tão importante. E aqui em Colossenses capítulo 1 e o verso 17 diz: Ele, que é Jesus, o Verbo, é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele criou e ele sustenta todas as coisas. Queridos, em Deuteronômio capítulo 10, fala claramente que Deus ama o estrangeiro. Embora tenha escolhido Israel para ser o porta-voz de Deus na terra, embora tenha escolhido este povo para ser o evangelista da terra, ele não desprezou os outros povos pagãos que viviam na ignorância, adorando deuses falsos. Por isso, Deuteronômio capítulo 10 é importante, porque diz aqui no verso 17: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, ou seja, suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe o pão e o vestido. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O Deus que observa um pardal que cai no chão, conforme Jesus afirmou em Mateus 10, 29. Ele conhece a situação daqueles que estão à margem da sociedade, dos pobres, dos sem teto. Em outras palavras, o Senhor está dizendo ao seu povo: vocês são especiais e eu os amo, mas amo também outros, incluindo os necessitados, os desamparados entre vocês. E assim como eu os amo, vocês devem também amá-los. Essa é uma das obrigações da aliança. Em Salmos 146, versos 5 a 10. Abra sua Bíblia em Salmos 146 e os versos 5 a 10. Aqui nós lemos: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos.
O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. É este Deus descrito de forma tão maravilhosa aqui em Salmo 146. É esse Deus que ama o estrangeiro, que ama a viúva, o órfão, o pobre, o necessitado. Queridos, Ele nos ensina a amar. Ele coloca este amor no nosso coração, para que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, para que vivamos para servir o próximo, como Jesus viveu para servir. Eu vim, disse Jesus, não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele é o padrão que você e eu precisamos imitar. Aleluia! Na parte de terça-feira, vocês foram estrangeiros no Egito. Volte a ler agora Deuteronômio capítulo 10 e o verso 19. Aqui diz: pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Nós temos que lembrar quão pecadores nós somos e quão misericordioso é Deus conosco, para também sermos misericordiosos com os outros pecadores que nos ofendem, que nos magoam, que pecam contra nós. Nós deveremos lembrar que também somos pecadores. Assim como Israel deveria amar os estrangeiros, porque eles também foram estrangeiros, nós também deveremos amar os pobres, os necessitados e os pecadores que pecam ao nosso redor ou contra nós, porque temos que lembrar que nós também somos pecadores e somos carentes da graça divina, tanto quanto eles. Precisamos também da misericórdia divina, tanto quanto eles. Séculos antes, o Senhor havia dito para Abraão: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Gênesis capítulo 15 e o verso 13. Naturalmente, foi isso o que aconteceu. Nos primeiros capítulos de Êxodo é narrada a dramática redenção, a dramática libertação do povo de Israel do Egito, como está em Êxodo capítulo 15, verso 13. Veio a salvação para Israel, tirados ali do Egito, e ficou registrado na Bíblia para toda a posteridade. Aquilo ali foi um símbolo, foi um tipo da redenção e da salvação que nos é dada através de Jesus Cristo. O Senhor desejava que Israel se lembrasse de onde eles vieram, da escravidão egípcia, e onde eles foram colocados na terra que manava leite e mel, foram libertos e abençoados pelo Senhor. E Deus desejava que eles fizessem o mesmo com os estrangeiros, a mesma misericórdia, a mesma bondade. Embora Israel fosse uma nação escolhida, chamada por Deus, um reino de sacerdotes, como diz ali em Êxodo capítulo 19, verso 6, um reino de sacerdotes, e embora existissem diferenças entre eles e os estrangeiros no meio deles, especialmente no que diz respeito à religião, quando o assunto era a necessidade do pobre, do carente, o estrangeiro, a viúva e o órfão, eles deveriam ser tratados com a mesma imparcialidade, com a mesma justiça com que os israelitas foram tratados por Deus. Em Mateus capítulo 7, verso 12, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 12, aqui nós temos a lei áurea. É conhecido como a lei áurea porque se aplica a todos os povos, se aplica a todas as pessoas em qualquer tempo, em todos os tempos. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Assim como você gostaria de ser tratado, você deve tratar as pessoas. Assim como você gostaria que as pessoas fizessem com você, você deveria fazer com elas. Esta é a lei áurea. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa advertência a Israel de como deveriam tratar os marginalizados não era a norma do mundo antigo, em que muitos eram tratados, em alguns casos, de maneira terrível. Israel deveria ser luz para as nações. Essa diferença estava no Deus a quem eles adoravam.
na maneira de adorá-lo, no sistema religioso da verdade que o Senhor lhes deu. A bondade para com os marginalizados teria sido um poderoso testemunho para o mundo quanto à superioridade do Deus de Israel e da sua fé, que em certo sentido era o ponto principal da sua existência. Hoje também, meu querido irmão, você vai mostrar a mesma misericórdia e bondade para com o estrangeiro, para com os necessitados, para com os pobres, os órfãos e as viúvas, porque isso mostra a superioridade do Deus que você adora. Se o Deus que você adora faz com que você se torne bondoso, cortês e misericordioso, as pessoas serão atraídas para o seu Deus, para a obediência aos mandamentos do seu Deus. Por isso, Deus quer que você seja o agente dele aqui na terra, o rosto de Jesus para as pessoas. Aleluia! Na parte de quarta-feira, julgue com justiça. Como crentes, fomos chamados a refletir o caráter de Deus. Paulo escreveu: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4:19. A ideia de Paulo era que Cristo fosse formado dentro de você. Esta é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo toma a mente de Cristo e implanta a mente de Cristo em você e em mim. O Espírito Santo pega o caráter de Cristo e implanta o caráter de Cristo em você. O Espírito Santo pega o temperamento de Cristo e coloca o temperamento de Cristo em você. E você passa a ser o rosto de Jesus na terra. Por isso as pessoas chamam você de cristão, porque você é o rosto de Jesus. Deveria ser o rosto de Jesus para as pessoas. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E esta imagem foi desfigurada pelo pecado. Mas em Jesus Cristo esta imagem é recriada em você. A semelhança com Deus é recriada em você através do Espírito Santo. Quando Moisés falou sobre o poder e a majestade de Deus, disse que Deus não aceita suborno e que se importa com os fracos, se importa com os marginalizados. Portanto, deveremos também ter o nosso coração todo voltado para os pobres, os necessitados que vivem ao nosso redor. Vamos ler Deuteronômio capítulo 1 e o verso 16. Deuteronômio capítulo 1 e o verso 16. Abra a sua Bíblia. Aqui nós lemos: e no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Aqui em Deuteronômio capítulo 1, verso 16, está um apelo de Deus. Ouve a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Justiça no juízo. E leia também em Deuteronômio capítulo 16 e o verso 19. Capítulo 16 e o verso 19. Aqui lemos: não torcerás o juízo, ou seja, não seja falso ao julgar. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas. Na outra tradução diz: não aceite suborno. Este é o sentido, esta é a ideia. Nem tomarás peitas, ou seja, não aceite suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Justiça ao julgar as pessoas, não tratar melhor o rico e desprezar o pobre. Ser justo. Leia também Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, vamos ler o verso 17. Aqui diz: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Sempre, repetidamente, Deus está apelando para que houvesse justiça, bondade, misericórdia com os marginalizados. Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27, o verso 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Queridos, o Deus daquele tempo é o mesmo hoje. Deus quer que você continue sendo a misericórdia,
a bondade, a caridade, ajudando o pobre e o necessitado. É notório que na maioria dos tribunais humanos, os fracos, os pobres, os rejeitados não têm a mesma justiça que aqueles que têm dinheiro, que são ricos, que têm poder, que têm boas conexões. Não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, o país, ou a época, ou a cultura, nem quão elevados sejam os princípios de justiça e equidade consagrados nas constituições, leis ou o que quer que seja. A realidade permanece sempre. Os pobres são rejeitados, os fracos não são atendidos, quase nunca obtêm a justiça a que outros têm acesso. Queridos, pelo vestuário, pelo carro que a pessoa possui, pela casa que ele possui, eles são tratados de forma parcial. Eles são tratados melhores. Nos tribunais prevalece o dinheiro. Essa injustiça não deveria ser cometida em Israel, entre o povo de Deus, que deveria representar a Deus perante o mundo. O Senhor queria que no antigo Israel existisse justiça igualmente para todos perante a lei. Mas isso vai além da mera jurisprudência. Sejam santos, Levítico capítulo 19, verso 2, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Queridos, eles sabiam quem era o verdadeiro Deus, tinham as formas corretas de adoração e traziam as ofertas que Deus pedia. Porém, de que adiantaria tudo isso se eles maltratassem os fracos e os pobres? Observamos nos escritos dos profetas que o Senhor repetidamente luta contra os opressores dos pobres e necessitados. Como pode alguém ser santo e maltratar os outros ao mesmo tempo? Isso não é possível. Ainda que a pessoa cumpra de forma estrita os rituais religiosos, não terá valor nenhum se não existir na sua vida o amor, a bondade, a caridade e a misericórdia. Portanto, meu querido irmão, esta mensagem de estender a mão para o estrangeiro, para o carente, para a viúva, para o órfão, é uma verdade presente para os nossos dias. Porque os pobres, disse Jesus, sempre os tereis convosco. Jesus Cristo transformou o cristianismo em a religião dos pobres, porque ele era seguido por multidões e multidões de pobres. Mas, queridos, os pobres e desprezados pela sociedade não são rejeitados e desprezados por Deus, porque Deus amou os pobres. Deus fez do seu Filho Jesus Cristo um homem pobre na terra. Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo demonstrou um carinho muito especial para com os pobres. Jesus criou uma religião para os pobres. Os ricos também são salvos em Jesus Cristo, mas são poucos os ricos e poderosos que abraçam a Jesus como Salvador. A multidão dos seguidores de Jesus Cristo no passado e nos dias de hoje, ela é composta por pessoas necessitadas, carentes. Jesus Cristo criou uma religião para os pobres, porque ele sentiu na carne o que é ser pobre, porque ele nasceu num lar de pobres. Eles dependiam do trabalho duro, da carpintaria de José para a sobrevivência. Jesus Cristo aprendeu a trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. Por isso, queridos, quando Jesus Cristo, ele diz para sermos misericordiosos com os pobres, ele está pedindo para que você faça aquilo que ele sempre fez. Pobre como ele era, ele dividia com o faminto o seu pão. Ele dividia com os outros aquilo que ele possuía. Por isso, o carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, ficou conhecido como o Deus da misericórdia. Jesus Cristo não podia ver um enfermo sem curá-lo. Jesus Cristo não podia ouvir um gemido sem socorrer a pessoa. Por isso, esse Jesus Cristo nos atrai. É um Deus de amor. Hoje, Jesus Cristo olha para as suas necessidades, para as suas doenças, para os seus gemidos, e Jesus Cristo estende a sua mão sobre você e também o abençoa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso conforta o nosso coração. Aleluia.
na parte de quinta-feira, religião pura diante de Deus. Qual é a religião pura diante de Deus? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, vamos ler então os versos 10 a 15. Aqui nós lemos: quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Você não vai entrar na casa do pobre e arrancar o que ele precisa para sobreviver, ou para comer, ou para se cobrir à noite. Verso 11: fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Está falando aqui da coberta, não é? Se ele for pobre e não tiver com que se cobrir, você vai devolver para ele a coberta. E o verso 13: em se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. E agora o verso 14: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. O jornaleiro é o trabalhador, é o diarista, aquele que trabalha hoje para comer hoje. Não oprimirás o jornaleiro, ou seja, o diarista, pobre e necessitado dos teus irmãos ou dos teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu jornal, ou seja, você dá o dinheiro para ele cada dia. Por quê? Ele precisa daquele dinheiro para comer. Ele não tem reservas para pagar as despesas, comprar os alimentos para a semana toda. Ele ganha hoje para comer hoje. Por isso diz aqui: no dia lhe darás o seu jornal, ou seja, o seu salário. E o sol se não porá sobre isto, porquanto pobre é, e a sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. Quando no teu campo cegares a tua cega, e esqueceres uma gavela, ou seja, um molho, um feixe, no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando eles estavam fazendo a colheita, eles faziam aqueles feixes de cevada, feixes de trigo, e às vezes esqueciam alguns. E a Bíblia diz, Deus diz, que eles não deveriam voltar buscar aquele feixe, aquele molho que foi esquecido, que deixassem para o pobre, para a viúva, para o órfão. E o verso 20: quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Ou seja, eles deveriam sacudir a oliveira para que caíssem as azeitonas, mas não deveriam sacudir a segunda vez. Deveriam deixar as azeitonas que não caíram pela primeira sacudida, deveriam deixar para que o pobre, a viúva, o órfão colhessem e tivessem também o que comer. Por isso diz aqui: quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Que Deus é este, de misericórdia, de bondade? Queridos, se existem pessoas passando fome, necessidade, não é culpa de Deus. Deus criou regras, estatutos que dão sustento para os pobres, para os carentes, para os necessitados. Mas o coração egoísta do homem, o homem que só pensa em lucros, em ganhos, e se esquece do pobre, se esquece do empregado, eles não poderão ser abençoados por Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é justiça, Deus é bondade. Verso 21: quando vindimares a tua vinha, ou seja, quando você colher a uva, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Você colhe a uva, mas não volte rebuscando aqueles cachos de uva que ficaram. Deixe para que o pobre e o órfão colham. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isto.
Queridos, eu só posso amar um Deus que deixou regras, estatutos e orientações para socorrer os pobres. Deus não se esqueceu dos pobres, nem no passado e nem hoje. E como é com você e comigo hoje? Como é com o povo de Deus hoje? Como é que nós poderemos comer um bom alimento, não nos lembrando de que existem famílias que estão passando fome, não tem nada para comer? Como é que poderemos nos alimentar e dormir à noite, lembrando que existem crianças que não tiveram nada para comer durante o dia todo e não vão conseguir dormir porque a barriguinha delas está vazia, está doendo de fome? Queridos, Deus quer que a misericórdia exista hoje no seu coração, na sua vida, na sua religião. Por isso a verdadeira religião é definida aqui em Tiago capítulo 1. Abra sua Bíblia, veja como Deus define a verdadeira religião. Tiago capítulo 1, vamos ler a partir do verso 27. Aqui nós lemos: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. E agora vem a definição: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você está vendo qual é a religião pura e verdadeira aos olhos de Jesus? É visitar os órfãos, visitar as casas dos doentes, estendendo a mão sobre os doentes, levando comida para os famintos, ajudando o necessitado, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E agora o capítulo 2, verso 1 em diante diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque Jesus nunca fez acepção de pessoas. Não trate melhor o rico do que o pobre. Estenda a mão para o pobre e trate também com respeito o rico. Mas não trate melhor o rico do que o pobre. Esta é a orientação que lemos aqui em Tiago capítulo 2, verso 2 em diante. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na reunião que você tem na sua igreja, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, ou seja, se na porta da sua igreja estacionar ali um carro zero, um carro bonito, e descer dali uma pessoa bem vestida, cheia de joias, e você perceber que ela é uma pessoa rica, não trate melhor esta pessoa do que faria com o pobrezinho, mal vestido, que chega na sua igreja. O verso 3 diz: e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Veja, meus queridos, para que Deus tivesse escrito através de Tiago isto aqui, lá naquele tempo, no primeiro século, é porque já existia isto naquele tempo. Esta discriminação, esta acepção de pessoas, este preconceito. E Deus quer hoje que nós fujamos da discriminação, fujamos do preconceito. Por isso, Tiago capítulo 2, verso 4 diz assim: porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Verso 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Queridos, verso 6: mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Verso 7: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Olha o mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se cumprirmos com este mandamento, fazemos bem, agradamos a Deus, agradamos a Jesus. Verso 9: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. É pecado fazer acepção de pessoas. É pecado tratar melhor o rico do que o pobre. Dentro da igreja é pecado você dar um bom lugar para o rico e dar qualquer outro lugar
desprezível para o pobre. Queridos, o que mais nós vemos hoje é a acepção de pessoas. Pessoas ricas com dinheiro mandam na igreja, são ouvidos quando falam. Os pobres, quando falam, não são ouvidos. Queridos, isto é, na Bíblia, chamado de pecado. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Você está vendo que mensagem linda, maravilhosa, chamada de verdade presente. Porque nunca houve um tempo em que os pobres fossem tão oprimidos como em nossos dias. O salário mínimo é miséria. Você deveria estender a mão, abrir a mão, para que o pobre também tenha o suficiente para comer, para se vestir. Queridos, aqui diz ainda em Tiago capítulo 2, verso 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, de comida cotidiana, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Queridos, nossa fé em Jesus Cristo tem que vir acompanhada de boas obras de caridade. A forma carinhosa como você trata aquele que a própria sociedade despreza. Aqueles que são indefesos e que não podem nem mesmo contratar um advogado. Queridos, Deus olha com carinho quando você trata bem as pessoas desprezadas, rejeitadas, indefesas. Jesus Cristo sempre se levantou em defesa do pobre, do indefeso. Não fique em cima do muro. Não diga, eu não vou tomar partido. Não é questão de tomar partido. É uma questão de defender o pobre e o necessitado. É uma questão de agir como Jesus Cristo agia. Você se lembra quando Maria Madalena estava sendo criticada porque quebrou aquele vaso de alabastro de unguento de nardo puro para ungir a Jesus Cristo, e ela estava sendo criticada pelos discípulos? Jesus não ficou em cima do muro. Ele tomou partido. Ele se levantou em defesa da mulher que estava sendo acusada. Queridos, sempre existe o lado certo e o lado errado. Sempre você vai ter de um lado os ricos, de outro lado os pobres. A quem você vai dar preferência? Queridos, maltratar os pobres, os necessitados, é zombar da profissão de fé e de qualquer pretensão de observar os mandamentos de Deus. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais elevada da lei de Deus. Esta é a verdade presente em nossos dias. Como adventistas do sétimo dia, como cristãos em geral, como é que nós agimos em relação aos pobres e necessitados? Como nós agimos em relação aos mandamentos de Deus, que mandam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos? Como você se posiciona em relação aos 10 mandamentos? Você também acha que os 10 mandamentos foram abolidos? Ou você entende, como Jesus Cristo explicou, que os 10 mandamentos não foram abolidos? Porque Mateus 5,17 diz, não penseis que vim abolir ou destruir a lei de Deus. Eu vim para cumprir, porque enquanto existir céu e terra, nem um jota, nem um tio será omitido da lei. Jesus Cristo veio para cumprir, obedecer à lei de Deus. E Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Como é com você? Está você disposto a guardar os 2 grandes mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas, observando os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, de amar ao próximo como a si mesmo,
observando os 6 últimos mandamentos da lei de Deus? Que Deus dê para você, meu querido irmão, o espírito de obediência. Que Deus derrame sobre você o espírito da misericórdia, da bondade para com o pobre, a viúva e o órfão. Que você seja um agente de Jesus Cristo na terra, batizado pelo Espírito Santo. Deixo com você a paz de meu Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.